A paz do Senhor para todos. Eu gostaria de, neste momento, falar para você sobre um livro que eu creio que você já ouviu falar muito dele. Não sei se você tem dado importância para ele. Eu quero falar hoje do livro dos livros, o livro mais vendido, o livro mais impresso, né, o livro mais publicado, o livro mais distribuído. Todavia, o livro mais atacado e mais perseguido também, né? Muitos homens foram mortos por tentarem traduzir esse livro, muitos foram mortos por traduzirem e muitos foram mortos por defender esse livro. Mas esse livro é o livro que sobreviveu, né, a ataques, sobreviveu a guerra, sobreviveu impérios, sobreviveu tempos turbulentos. É o livro que superou todos esses tempos. Muitos que se levantaram contra esse livro caíram, muitos reis que foram contra esse livro se foram, e ele continua aí regendo a vida das pessoas. Estou falando para você da Bíblia. A Bíblia Sagrada, este livro que tem cerca de 3.500 anos aproximadamente, né, porque esse livro ele foi ali escrito por ali até Malaquias, aproximadamente 1.100 anos, né, passou 400 anos do período ali intertestamentário, aquele período ali que Deus não se comunicou com o povo por um tempo, né? Foi aquele período ali que a gente sabe que houve o povo judeu foram levados a cativo e tal. E aí a gente vê que no Novo Testamento surge ali novamente, né, profeta como João Batista, e aí vai surgindo novamente parte da Escritura, né, que vai ali compor, né, o Novo Testamento. E aí surge os autores do Novo Testamento, né, vai a igreja se destacando ali, a partir do ano 50 a gente vê ali aparecendo os livros, e até 98, aproximadamente ali quase 100 anos, surge o último livro da Bíblia, né? E ali João, discípulo, escreve ali os outros livros, sendo o autor do Apocalipse, né? E vemos a Bíblia sendo concluída nesse período de 1.600 anos, 1.500 anos para trás, mais 100 anos para frente da era cristã, formando aí esse período em que foi concluída as Escrituras, que mais tarde, né, nós conhecemos, né, como Bíblia. Bíblia vem do grego biblo, coleção de livros, e aí foi colecionado 66 livros, considerados livros inspirados, e aí surgiram outros livros nesse período, justamente nesse período chamado período do silêncio de Deus, ali nesse período intertestamentário, né? Esse período aí, né, foi um período em que surgiu muitos livros chamados de livros apócrifos, né? Esses livros não são considerados inspirados, por esse motivo não entrou no cânon. São 66 livros que nós conhecemos, 40 autores diferentes que escreveram em tempos diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, né, distantes um do outro, totalmente diferentes, desde um boiadeiro a um rei, uma diferença imensa, e escreveram um livro falando a mesma língua. Essa é uma das maiores provas de que o livro é inspirado por Deus, porque mesmo sendo autores diferentes, totalmente distintos um do outro, na questão social, na questão, eles eram de classes diferentes, né, de uma formação diferente, né. Então esses homens falaram uma mesma língua, provando de que havia alguém o inspirando. Então esse livro é realmente o livro dos livros, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para o seu povo, é o manual, nosso manual, porque todo fabricante, né, faz um manual ali para entender como manusear aquele objeto que foi criado, e nós, como sendo uma criatura de Deus a mais específica, temos um manual nos ensinando como devemos, né, como devemos viver, como devemos manter o nosso corpo, como devemos usar o nosso ser. Então, o manual para todas as sociedades andarem bem, as Sagradas Escrituras, né? É o nosso livro principal que nos instrui. Então, queridos, esse livro sofreu por muito tempo, né? Foi perseguido por muitos impérios, mas os impérios se foram e ele prevaleceu. Foram queimados muitos exemplares, mas permanece aí. Muitos homens morreram, queimados vivos para traduzir a Bíblia, mas está aqui. Muitos não dão valor, mas este é o livro que tem levado a salvação para muitas pessoas. Tem tirado o homem das drogas, da prostituição, da violência, do mundo do crime, da sarjeta, e tem salvado almas. Então, aprenda a ler esse livro, devorar esse livro, comer esse livro, se alimentar desse livro, porque esse livro é o pão do céu. Então, vamos falar um pouco sobre este livro hoje. Antes, Deus se comunicava com o seu povo, né, de forma oral. A gente vê ali Deus falando com Noé, né, Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés. E tudo aquilo que Deus ensinou ao seu povo foram passando, né, de geração em geração. Ali Moisés já aprendeu a linguagem, né, oral, né, as histórias de como foi criado, de como o homem veio e tal. Foram passando, até dizem que eles usavam a rima para facilitar a compreensão. Até chegou o tempo que Deus, né, pediu que Moisés viesse a notificar aquilo que ele havia aprendido e mais coisas que o Senhor havia de revelar. E aí surge então, né, a escrita, primeira vez na pedra. A primeira escrita foi na pedra. A gente vê os 10 mandamentos sendo escritos na pedra, né? Até muitos dizem que a pedra representa, né, a validade, né, como a pedra
para sempre, então seria para sempre a lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. E eu concordo sim também que aquilo que Deus colocou ali nos 10 mandamentos foi uma regra que serviria para a humanidade enquanto vivêssemos nessa terra. Então a lei, né, serviu de aio para levar até Cristo, nos conduzir até Cristo. Não, a lei nos conduz a Cristo para sermos justificados e Cristo nos remete novamente à lei para ser santificado, cumprindo os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Então, meus queridos, veja só que coisa interessante. Começa em pedra, depois vem para o papiro, que é o segundo material que ali que vai ser feito, os escritos. Na época era papiro, um material que era tirava da madeira, um material, acho que a casca, né, era ali formado folhas, como também acho que as folhas faziam isso, né? Eu sei que o processo era mais ou menos assim. E depois, em terceiro lugar, surge o pergaminho, né? Quem já estudou bibliologia sabe que foi desse procedimento. Primeiro, segunda e terceira forma foram essa. O pergaminho, nós vamos ver falando sobre a cidade de Pérgamo, que havia muitos escritos em couro. O pergaminho era um couro de animal curtido, onde se escrevia, curtia o couro e fazia ali as escritas no couro. A gente vai ver os rolos, né? Paulo falando sobre os pergaminhos, nós vamos encontrar também no Antigo Testamento falando sobre os rolos de Jeremias, Isaías, enfim. Então, observando bem assim, nós percebemos que durante todo esse tempo não havia a impressão como conhecemos hoje, né? Mas depois surge, então, por último, essa forma que nós conhecemos de livros, né, em papéis, né, que também são feitos, né, derivados da madeira, mas com um processo mais bem elaborado, bem prático, né, onde podemos ter um livro pequeno com todo o conteúdo. E aí a gente percebe que tudo isso aconteceu, né, e isso prova a veracidade da Bíblia, né, a sua forma de sobreviver a toda essa dificuldade de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Né? Então, 1.400 anos, aliás, 1.100 anos até Malaquias, depois vem 400 anos desse período intertestamentário, né? Esse período aí onde houve os apócrifos, e depois mais 100 anos, aonde vai ter o Novo Testamento, né? Começando ali do ano de 50 para frente, vai surgindo os escritos, né? E até 90 e pouco, onde no finalzinho do século surge ali o final com João, trazendo o Apocalipse, está vendo suas epístolas, e ali então surge os últimos livros, concluindo essa Bíblia que nós conhecemos hoje com 66 livros. Queridos e amados irmãos, nós observando bem sobre este assunto, nós percebemos que, sem sombra de dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. E surge a impressão, como conhecemos, somente em 1450, no século XV, né? John Gutenberg, né? Então ali surge a imprensa, né? E ali, pela primeira vez, passam-se a imprimir livros, e a Bíblia é o primeiro livro a ser impresso, né? E tem sido também o livro mais vendido, mais publicado e o mais atacado. A gente vê muitos ataques até hoje. Pessoas queimam a Bíblia, fazem muitas blasfêmias, mas todos eles sofrem as consequências, né, terríveis, porque esse livro é um livro santo, né? Então vemos aí a unidade na universidade. 40 autores diferentes, em contextos diferentes, escreve uma Bíblia com a mesma essência. Então realmente um livro inspirado por Deus. O que nós percebemos é que a Bíblia também mostra muitas coisas que a ciência vai mais na frente comprovar, né? Embora houve e ainda há um grande conflito entre a ciência e a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia sempre prevalece, né? Por mais que a ciência tente provar que a Bíblia é um mito, ela só comprova mais ainda que a Bíblia é realmente verdadeira e que é a veracidade nas Escrituras. Então a Bíblia revela coisas terríveis, mas que a ciência vai descobrir só com o passar do tempo. A Bíblia mostra lá em Gênesis, né? Vamos ler lá em Gênesis 1, verso 16, falando que Deus criou os luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então a Bíblia já disse que o sol é maior do que a lua. Mas quando olhamos para o sol e a lua, vemos ambos parecem iguais, né? Quando a lua cheia sai, por exemplo, demonstra até maior que o sol. E quando vemos um eclipse, a lua cobre o sol totalmente, dando a impressão de que são tudo do mesmo tamanho. Mas a ciência vai estudar e vai descobrir que realmente a Bíblia está certa. O sol é maior que a lua. E eles dizem que o sol é maior que a lua 400 vezes. Mas como que a lua cobre o sol no eclipse? Porque também eles dizem que está 400 vezes mais distante, né, da Terra. E essa distância é o que vai fazer com que ambos pareçam iguais. E o eclipse deixa os dois justamente do mesmo tamanho. E então isso é impressionante. Podemos mais uma vez confirmar que a Bíblia é verdadeira e é a palavra de Deus. E prova científica mostra a veracidade das Escrituras. A Bíblia também vai dizer, no capítulo 1, verso 9 e 10 de Gênesis, que Deus separa a porção seca, né? E separa as águas das águas e a porção seca e tal. E ali ele fala também de um mar e de uma porção seca, mas aí o cientista diz, não, está errado. São muitos mares e muitos continentes,
Não é uma porção, há várias porções. Só que quando eles vão estudar a fundo, eles descobriram que todos os continentes eram um só. Por quê? Quando você vai ver os continentes, você pode pegar um mapa e olhar os continentes, e você vai juntando, quando eles se encontram, eles amarram como quebra-cabeça perfeitamente. Então, quando estuda sobre as placas tectônicas, vai ver que houve ali uma dilatação, né? E isso pode ter acontecido, né, ocorrido no dilúvio, e ali mostra então que realmente os continentes foram separados, mas que eram só, como a Bíblia diz, né? Outra coisa que nós encontramos, eles estudam para falar que isso aconteceu por milhões de anos, estudam e foram diminuindo até chegar ao ponto de assumirem que isso só pode ter ocorrido há cerca de 6.000 anos, justamente a idade da Terra que nós entendemos pela Bíblia, né? Então, de uma forma sobrenatural, a verdade das Escrituras vai sendo cada vez mais, né, comprovada. Então, Gênesis 15:5 fala uma coisa interessante também, né? Gênesis 15:5, vamos ler Gênesis 15:5, ver o que diz. Então, Gênesis 15:5, nós vemos aqui Deus falando com Abraão. No verso 4, diz assim: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo este, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Aí no verso 5 ele diz: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente, né? Então ele mostrou para as estrelas, né? E o desafiou a contar as estrelas, porque de fato não é possível contar as estrelas, né? As estrelas são tão numerosas como a areia do mar, não é possível contar. Se nós formos ler lá em Isaías, também vamos encontrar uma coisa interessante. Lá em Isaías, falando a respeito das estrelas. Isaías capítulo 40, no versículo 40, no versículo de número 40 de Isaías, versículo 26, né? Lá diz assim, ó. Isaías 40, 26. Vamos ver o que está escrito. Isaías 40, 26 diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então Deus conhece todas as estrelas pelo seu nome, mas os homens tentaram descobrir sobre as estrelas e tiveram dificuldade muito grande, levou muito tempo para descobrir e comprovar que o que a Bíblia fala realmente é verdadeiro, né? Primeiro veio os caldeus com as suas somas e não souberam explicar nada, falaram de 100 e poucas estrelas, aliás, centenas de estrelas, né? Falaram de centenas de estrelas. E depois veio, na época de Galileu Galilei, uma soma meio estranha de 5.119 estrelas, então está muito atrasada a ciência. E por último descobriram, né? Aliás, pensam que descobriram, porque na realidade o homem está longe de descobrir. Mas aí eles dizem que existe 2 trilhões de galáxias com 100 milhões de estrelas, então 2 bilhões vezes 100 milhões é um número incalculável, não tem mais cálculo, e aí o homem acaba dizendo que realmente não dá para contar as estrelas, a Bíblia tem razão, está certo. Então a ciência só comprova mais a veracidade das escrituras, isso sem contar na questão a Bíblia fala sobre o vapor que subia, regava a terra, e aí eles vão dizer mais tarde que a chuva é formada pelo vapor da terra, e tenta explicar o que a Bíblia já explicou, né? Então a Bíblia está sempre na frente da ciência, né? Então nós percebemos, né? Também a ciência se bate com a questão do ser humano. Vem o criacionismo e o evolucionismo, né? A teoria de Darwin, o homem veio, o mundo criou da explosão, o homem veio do ancestral comum, aí vem falando sobre o macaco e tal. Então, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que o homem foi criado da terra, e a Bíblia mais na frente, ela vai ter que comprovar isso. Que tudo que existe na composição do ser humano está no solo. Não é em outro lugar, nem em outro planeta, nem em outro ser. É justamente no solo. Está todos os componentes do corpo, mostrando que o homem realmente veio do pó, da terra, né? Então, o homem veio do pó. Gênesis 1, 26. Vamos ler aqui Gênesis 1, 26, o que diz. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte. Gênesis 1, 26 diz o seguinte. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, né? Então, no verso 26, nós vemos aqui Deus falando que fez o homem a sua imagem e semelhança. Dizer que nós somos semelhantes do macaco, que até é blasfêmia, né? Então, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, ele criou macho e fêmea. E vai falando, né? Vai falando. Mas nós vamos ver
claramente sobre o homem, como Deus criou, né? Vamos ver aqui no versículo aqui específico. Então nós encontramos em Gênesis 2, no verso aqui 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito do pó da terra, assim como a ciência comprova que todos os componentes da terra estão no homem, todos os componentes do homem estão na terra, né? E aí muitos dizem que viemos de ancestral comum e tal, eu estava falando, aí começa a falar do chimpanzé, né, que é o nosso parente e tal. Mas o que é que a ciência fala a respeito do chimpanzé? Há uma diferença enorme entre o homem e o chimpanzé, né? Há uma diferença incrível em proteínas, 80% de diferença. O chimpanzé tem ali uma grande diferença em cromossomos, né? Uma diferença 23, né? O homem, eles 24, o homem 23, uma diferença, né? E sem contar que é uma diferença, né, terrível sobre os cromossomos, com a questão também da intelectualidade, né? O homem intelectual, o homem racional, tem raciocínio, né? Ele consegue, né, fazer coisas absurdas. Muitos até chegaram a comparar cientificamente, cientistas, do macaco com a criança, mas isso é um absurdo, né? Tem crianças de 5 anos que canta de uma forma esplêndida e que toca instrumentos da difícil, mas o macaco não consegue dizer nem banana, então, né? Como a comparação de Ariano Suassuna, né? O homem, a invenção mais simples do homem, um simples pregador de roupa, né? Se botar o macaco lá para passar a eternidade, ele não vai conseguir desenvolver uma coisa da mais simples que o homem faz, então é um absurdo comparar o homem com o macaco, né? Só mesmo a mente de um cientista, só mesmo um cientista que compara o homem com o macaco, realmente ele já está ficando com a mente um pouco parecida com o macaco, há um atrofiamento racional muito grande para pensar dessa maneira, né? Mas quem tem raciocínio percebe que é uma coisa sem lógica, sem fundamento nenhum. Mas veja só, além disso, ele há uma diferença com questão, tipo, nós temos uma diferença com relação à transpiração, né? Nós temos uma diferença porque nós somos pela pele e eles são através dos pelos, né? Então há uma diferença muito grande, né? O chimpanzé, ele não tem, de forma nenhuma, como ter sido o ancestral do homem, né? Porque se fosse assim, não existia mais chimpanzé, já que evoluiu, então seria só homem agora e não mais chimpanzé. Mas continua chimpanzé e continua homem, não tem mais evolução. Então é uma coisa absurda, né? A evolução é uma furada, o Big Bang é uma coisa sem fundamento, né? Veja lá o vídeo, quem criou sabe criar, e veja lá a comparação que eu faço, né, no meu poema com o criacionismo e o evolucionismo. Então, outra coisa que nós percebemos, Mateus 19, 4, né? Vamos ver aqui uma coisa interessante, Mateus 19, 4, o que aqui está escrito? Mateus 19, 4 diz o seguinte: ele, porém, respondeu, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, né? Então, Deus fez macho e fêmea, há uma diferença muito grande, né? Porque a gente sabe que há uma diferença entre o macho e a fêmea, as letrinhas XX, XY e tal. Homem é homem, mulher é mulher, né? Eles têm papéis diferentes, né? Eles têm papéis diferentes, né? Eles têm funções diferentes, papéis diferentes. Portanto, eles são iguais no sentido de que tanto o homem quanto a mulher para Deus são tem o mesmo direito salvífico, né? São iguais nesse sentido, nesse aspecto, né? Nós sabemos que o homem e a mulher têm os mesmos valores, porém são distintos em funções, em papéis, têm papéis diferentes. Por esse motivo, nós temos que seguir a ordem. O homem é o cabeça, a mulher é submissa, mas essa submissão é explicada pelo cristianismo, que não é a mulher sendo
sujeita no sentido de que o homem faz o que quer, não, é uma questão de complementarismo. A mulher completa o homem, ambos se combinam. E o homem é ali o cabeça que está responsável por prover, né, por proteger, né, por ensinar. E a mulher está ali para auxiliar o marido. Então isso é coisa fundamental, é maravilhoso. Mas assim, agora já querem dizer que homem e mulher é a mesma coisa, e aí é uma confusão terrível. Mas a Bíblia mostra que não é assim, a ciência tem que comprovar que realmente a Bíblia está certa. Outra coisa interessante, a circuncisão, né? A Bíblia mostra que a circuncisão era feita ao 8º dia, né? E por que era feita ao 8º dia? A ciência também descobre uma coisa interessante. Descobre então que a protombina, né, que é uma proteína, né, ali na formação ali do sangue, né, aquela proteína ali, e ela vai tendo aquela, vamos dizer assim, aquele momento de transformação, né, ali a criança vai se formando, vai evoluindo ali, e essa proteína chega justamente ao seu pico ali no 8º dia. Então isso mostra que esse declínio, né, todo esse fenômeno, né, ocorre justamente no 8º dia. Então isso quer dizer que se a circuncisão fosse feita no 7º dia ou no 6º dia, correria um risco, né? Então Deus deixa perfeitamente explicado porque é no 8º dia, como é que se diz? Através da ciência se encontra essa explicação, né? Se alguém questionasse por que é no 8º dia, porque tem que ser no 8º dia, e aí mais tarde vocês vão entender por quê. Aí a ciência vem e complementa. Por isso, não tem para onde correr. Então este é o livro dos livros que nós devemos estar sempre lendo. E tem outras coisas que a gente vai ver, né? O livro vai falando sobre os impérios, né, que haveria de acontecer, que haveriam de cair, vai falando sobre as cidades que haviam de ser destruídas, as nações que haveriam de ser exterminadas, enfim, tudo isso se cumpriu com o passar do tempo. E coisas estão se cumprindo e coisas vão se cumprir, como no caso das profecias escatológicas para os últimos dias, como Apocalipse e outras mais, que fala de coisas que haveria acontecido nos nossos dias. Então, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vivemos e tudo que nós vamos viver, a Sagrada Escritura já tem de antemão, né, predito, né, já tem de antemão nos feito conhecer de que essas coisas haveriam, né, essas coisas hão e haverão de acontecer. Então, queridos e amados, vamos voltar a ler a Bíblia, mas constantemente. Vamos aprender a ler a Bíblia diariamente, vamos aprender a estudar a Bíblia, examinar a Bíblia minuciosamente, né? Escavar, procurar cada vez mais extrair desse tesouro, né, as suas riquezas, e possamos aplicar nas nossas vidas para que possamos viver uma vida de forma que agrade ao nosso Criador. Então, Deus abençoe, leia a Bíblia. É o verdadeiro livro de Deus que pode mudar e transformar a tua vida. Não esquece de deixar o teu like aí, né, nos comentários o que achou. Se inscreve no canal, né, para ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilha. E que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.